pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já falei sobre o Rei Balduíno, o Ricardo Coração de Leão e outros líderes cruzados. Como vocês me pediram, esse é um vídeo só sobre a história das cruzadas. Quando a gente fala em cruzadas, logo pensamos naquela que reconquistou Jerusalém, ou na que teve Ricardo enfrentando Saladino. Mas a verdade é que elas foram várias, e o processo demorou mais de 150 anos. Isso sem contar as cruzadas que o próprio povo começou, como as cruzadas das crianças, ou então aquelas que nem tinham como objetivo lutar pela Terra Santa. Naquela época, para a luta do dia a dia, se usavam aquelas armaduras pesadas. Hoje nós podemos usar camisetas confortáveis, práticas, que não dão trabalho. É o caso das camisetas da Insider, que são feitas com um tecido tecnológico que é super leve e macio e também não precisa passar, porque desamassa com o calor do próprio corpo. E ainda por cima, os fios do tecido delas têm nanopartículas que desativam a maior parte das bactérias que causam mau odor. Este aqui, essa camiseta que eu estou usando, é do tamanho G, mas eles têm desde P até extra grande. E para vocês que me acompanham, a Insider tem uma super promoção especial. Eles vão dar 12% de desconto para quem fizer compras no site dele com o cupom RESULTE12. Eu vou deixar o link fixado na mensagem aqui embaixo e também na descrição desse vídeo, ok? Então vamos ao vídeo de hoje. O principal objetivo das cruzadas era recuperar a cidade de Jerusalém para os cristãos. Mas não era só eles que tinham interesse na cidade. Jerusalém é importante para três religiões, as chamadas religiões abraâmicas, que tem como uma de suas bases o Antigo Testamento. Os judeus consideram Jerusalém o centro da sua fé, porque foi ali que o rei Salomão construiu o templo, onde eram guardadas as tábuas da lei. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70 e hoje tudo que resta é uma parede, o chamado Muro das Lamentações. Para os cristãos, Jerusalém é sagrada, entre outras coisas, porque é o cenário do martírio e da morte de Jesus, e onde ele ressuscitou. No local da ressurreição foi construída a Igreja do Santo Sepulcro. Por conta disso, na Idade Média, a cidade era um dos principais centros de peregrinação, para onde os cristãos viajavam para mostrar a sua devoção ou se penitenciar pelos seus pecados. Já para os muçulmanos, a cidade é importante por ser um dos locais onde Maomé passou quando a religião estava sendo construída. Foi de lá que ele ascendeu aos céus ao falecer no ano 632, para se encontrar com Jesus e outros profetas. Nessa época do início do islamismo, Jerusalém e toda a área banhada pelo Mediterrâneo Oriental, que ficou conhecida como Levante, estavam sob o domínio do Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino. Portanto, era uma região cristã. Após a morte de Maomé, os seus sucessores começaram uma série de campanhas de conquista sobre a Arábia e boa parte do Oriente Médio, até os territórios bizantinos. As tropas muçulmanas chegaram em Jerusalém em novembro do ano 636 e começaram um cerco que terminou com a rendição da cidade no começo de 637. Os islâmicos acreditavam que a conquista de Jerusalém cumpriu uma profecia feita por Maomé, mas quem não ficou nada feliz com isso foram os cristãos. Para eles, a perda da cidade sagrada foi uma tragédia e durante a maior parte da Idade Média eles sonhavam com um dia em que ela seria reconquistada. Só que eles precisaram esperar pelo momento correto para tentar realizar esse sonho. E isso só aconteceu quando vários fatores se combinaram durante o século XI, na chamada Baixa Idade Média. Nesse período, a Europa
cristã vivia o feudalismo, com uma série de territórios governados por nobres ligados uns aos outros por relações de vassalagem. Esses feudos se reuniam em reinos e alguns desses reinos tinham começado um processo de centralização e organização do poder. Isso facilitou ao suzerano, o líder, dar ordens para os seus vassalos irem lutar onde eles queriam, ao invés de ficarem brigando entre si. Além disso, nessa época, houve uma explosão populacional na Europa. No caso dos nobres, isso significou mais filhos homens chegando à idade adulta. Como geralmente só o mais velho podia herdar as terras e o título, os outros precisavam arranjar um jeito de sobreviver. Alguns eram enviados para seguir carreira religiosa, querendo ou não. Outros tinham que fazer a vida na guerra, arranjando um senhor para servir, até quem sabe no futuro conseguir um pedaço de terra para se sustentar. Nesse período, a economia de boa parte das nações estava prosperando. As pessoas estavam derrubando florestas para abrir novos campos de cultivo e, com mais sobra de produção, começaram a organizar novas feiras para negociar os seus produtos. Enquanto isso, na Itália, cidades como Gênova estavam desenvolvendo o comércio marítimo com outros territórios, desafiando o domínio dos países islâmicos no Mediterrâneo. Para completar, a Igreja Católica tinha passado por uma reforma que organizou melhor a sua estrutura e fortaleceu o poder dos papas. Com isso, a igreja se tornou mais independente dos governantes locais, especialmente do imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Isso permitiu que os padres e bispos tivessem mais liberdade para impor penas àqueles que se afastassem dos ensinamentos da igreja. Por exemplo, começando guerras de agressão. Não é que a guerra fosse proibida, mas ela deveria se manter dentro de uma certa moralidade, a chamada guerra justa. Para ser justa, não deveria haver violência excessiva. A guerra deveria ser proclamada por uma autoridade legítima e deveria ser defensiva, ou seja, para se defender de um ataque ou retomar territórios atacados. Um exemplo de guerra justa seria aquela para recuperar territórios cristãos que tinham sido tomados pelos muçulmanos, o que foi uma justificativa para a reconquista da Península Ibérica e, mais tarde, das Cruzadas. Mas entre os cristãos deveria vingar a chamada paz de Deus, que limitava o uso da violência. Em 1071, os seljúcidas tomaram Jerusalém dos árabes. Os seljúcidas eram membros de uma etnia túrquica convertida ao islamismo, que se instalaram na Pérsia e começaram a se expandir para o Oriente Médio. Quando eles ocuparam Jerusalém, começaram a perseguir os cristãos, o que dificultou muito as peregrinações. Isso fez a Igreja Católica começar a pensar em realizar uma expedição militar para tentar retomar a cidade, usando esse novo poder da igreja centralizada para levantar uma força. Mas, na época, isso ficou só na ideia. Só que os seljúcidas não pararam em Jerusalém e começaram a invadir áreas do Império Bizantino, o que levou o imperador Aleixo I a pedir ajuda militar ao Papa em 1095. Ele esperava receber pelo menos um regimento ou dois de mercenários para reforçar as suas defesas. A resposta do Papa Urbano II não demorou. Durante o concílio de Clermont, em novembro, ele fez um discurso falando sobre a violência na Europa e a necessidade de seguir a paz de Deus. Depois ele fez um apelo aos presentes que incluiu vários cavaleiros franceses para usar as suas habilidades de guerra para aliviar o sofrimento dos irmãos cristãos no Oriente. Urbano até prometeu que quem ajudasse teria indulgências plenárias, ou seja, o perdão de todos os pecados, independente de quais fossem.
Quando o Papa terminou, a multidão estava tão entusiasmada que começou a gritar: Deus o quer, que em latim se diz Deus vult. Esse acabou se tornando o grito de guerra das cruzadas. Na mesma hora, os cavaleiros presentes decidiram fazer um juramento de ir para o Oriente defender os cristãos e resolveram que quem se juntasse a eles usaria uma cruz nas roupas. Eles tomariam a cruz, daí o termo cruzada. Mas não eram só cavaleiros e religiosos que estavam assistindo ao concílio. Havia muita gente do povo também. Embora não fossem educados para a guerra como os cavaleiros, eles também se entusiasmaram com o pedido do Papa e decidiram que iriam ajudar os cristãos do Oriente. Assim, eles esperavam estar servindo a Deus. Um monge francês, conhecido como Pedro o Eremita, começou a percorrer a Europa conclamando pessoas comuns a se juntar à expedição para recuperar Jerusalém. Cerca de 30.000 pessoas o seguiram, desde mendigos até nobres de posses. A vasta maioria eram camponeses iletrados, sem nenhuma experiência militar e sem disciplina, que Pedro tinha muita dificuldade em controlar. Enquanto os cavaleiros nobres se organizavam para ir para a Terra Santa, Pedro e seus seguidores se reuniram em Colônia, na Alemanha, de onde partiram em 12 de abril de 1096. Assim teve início a chamada Cruzada Popular. Uma das coisas que eles precisavam era de recursos para a viagem, porque era quase todo mundo pobre. E eles resolveram que podiam conseguir isso com os infiéis. Assim, muitos começaram a atacar judeus e saquear a casa deles. Só na cidade de Worms foram mais de 1.000 mortos. E não foi só isso. No caminho, eles deixaram um rastro de saques, brigas e confusões com a população que encontraram. Eles chegaram a colocar fogo na cidade de Belgrado, depois de um conflito com alguns soldados. Quando esses cruzados pobres chegaram a Constantinopla, o imperador Aleixo ficou horrorizado com o comportamento deles e tratou de mandá-los o mais rápido possível para o lado asiático do império, com a recomendação de não lutarem contra os turcos antes que os nobres chegassem. O conselho foi em vão e a Cruzada Popular acabou dizimada pelos seljúcidas. Os poucos sobreviventes, incluindo Pedro o Eremita, acabaram se juntando à cruzada oficial. Enquanto isso, 4 exércitos bem organizados e armados estavam indo na direção de Constantinopla por rotas diferentes. O Papa Urbano estava às turras com o rei da França e com o imperador do Sacro Império, então não teve nenhuma ajuda deles, mas muitos nobres desses países e da Itália tomaram a cruz e colocaram seus recursos e a sua experiência militar a serviço da cruzada. No total, as expedições somavam cerca de 100.000 pessoas, entre soldados, padres, peregrinos e outros não combatentes. Depois do fiasco da Cruzada Popular, o imperador Aleixo recebeu os cruzados com o pé atrás. Ele esperava alguns regimentos mercenários, não filas e filas de soldados liderados por aristocratas europeus. Mesmo assim, ele tentou lidar o melhor possível com toda aquela situação e convenceu vários cavaleiros a jurar lealdade a ele. Depois sugeriu que o primeiro alvo deveria ser Niceia, capital de um estado que tinha sido criado pelos turcos em território tomado dos bizantinos. O sultão local tinha tido a maior facilidade em derrotar os membros da Cruzada Popular e não ficou nem um pouco preocupado com os recém-chegados. Ele até saiu da cidade para resolver uma disputa em outro lugar. Assim, ficou fácil para os cruzados, que eram soldados de verdade, conquistarem Niceia, depois de um cerco de um mês, em junho de 1097.
O exército então marchou para Anatólia e outros domínios dos seljúcidas antes de começar um cerco em Antioquia, uma das maiores cidades da região, tão grande que os cruzados não tinham tropas suficientes para cercá-la por inteiro. Eles também não tinham linhas de suprimento adequadas, mas a captura de cidades no litoral amenizou a situação, permitindo que Antioquia fosse tomada em 3 de junho de 1098. Durante o cerco à cidade, os cruzados receberam uma embaixada do Califado Fatimida, um reino muçulmano sediado no Egito, oferecendo uma aliança contra os seljúcidas. A conversa não chegou a nenhuma conclusão e logo depois da queda de Antioquia, os fatimidas se aproveitaram e tomaram eles mesmos Jerusalém. Assim, eles acabaram virando inimigos quando os cruzados resolveram ir para o sul na direção da Cidade Santa. Os cruzados chegaram às defesas externas de Jerusalém em 7 de junho de 1099. A cidade fica numa região árida e muito difícil de conseguir suprimentos. E o número de soldados e cavalos havia diminuído bastante pelo caminho. Não havia nenhuma possibilidade de fazer um cerco longo como o de Antioquia. Por isso, eles decidiram que era melhor atacar diretamente. Os cruzados se dividiram em 2 grupos, um ao norte e outro ao sul. Em 13 de junho, uma parte das forças tentou um ataque escalando o muro, mas foi repelida. É provável que esse ataque tenha sido uma tentativa de medir a capacidade das forças inimigas. Em seguida, os cruzados voltaram para o acampamento e começaram a reunir material para construir armas de cerco, como torres sobre rodas e arietes. Alguns dias depois, navios genoveses chegaram ao porto de Jafa, trazendo engenheiros experientes e equipamento para a montagem, além de madeira que eles retiraram do navio. Com isso, em 3 semanas, os cruzados construíram as melhores armas de cerco que existiam na época. Mas antes de atacar, eles resolveram seguir a orientação de um monge que disse ter tido uma visão de que os cristãos venceriam se fizessem jejum e uma procissão ao redor dos muros de Jerusalém, como os judeus diante da muralha de Jericó, conforme narrado na Bíblia. O grande ataque começou em 14 de julho de 1099. Os soldados do sul encontraram muita resistência, mas os do norte conseguiram penetrar nas primeiras linhas de defesa. Por isso, no dia seguinte, 15 de julho, esse foi o primeiro lugar onde os cruzados conseguiram passar pelos muros. O pessoal do sul lutou até tomar um portão, e quando eles entraram, a defesa dos fatimidas já estava desorganizada e Jerusalém foi tomada. Os cruzados passaram os 2 dias seguintes pilhando e massacrando os habitantes da cidade, tanto os muçulmanos quanto os judeus, o que era considerado normal na Idade Média. Relatos da época dizem que as ruas ficaram cobertas de sangue. A estimativa mais provável é que 40 mil pessoas tenham sido mortas. Quando a sede de sangue passou, os principais líderes cruzados se reuniram na Igreja do Santo Sepulcro em 22 de julho para decidir quem governaria Jerusalém. O líder escolhido foi Godofredo de Bulhão, que se recusou a usar o título de rei. Os seus sucessores não pensaram do mesmo jeito, e assim surgiu o Reino de Jerusalém, como eu contei no episódio sobre Balduíno IV, o rei leproso. Outros estados cruzados também foram estabelecidos na Terra Santa, mas a maioria dos cavaleiros simplesmente considerou a sua missão sagrada cumprida e voltou para a Europa. Enquanto isso, as peregrinações para Jerusalém recomeçaram. Só que naquela época, viajar era uma coisa muito perigosa e as pessoas corriam o risco de ficarem doentes, ser assaltadas ou coisa pior.
E os estados cruzados não tinham força suficiente para proteger os peregrinos. Foi assim que surgiram as ordens militares religiosas, que tinham o objetivo de ajudar os cristãos que viajavam para essa região. As ordens mais importantes foram a dos hospitalários e a dos templários, que foram criadas pouco tempo depois da tomada de Jerusalém. Tem um episódio aqui só sobre os templários. Eles tinham o objetivo de proteger os peregrinos no caminho da Terra Santa. Já os hospitalários surgiram como uma ordem militar para proteger os hospitais para peregrinos. Mais tarde foram criadas outras ordens, como a dos Cavaleiros Teutônicos, formada por germânicos para proteger e auxiliar tanto cavaleiros quanto peregrinos germânicos. Também havia a Ordem de São Lázaro, da qual faziam parte nobres que sofriam de hanseníase, como eu comentei no episódio sobre o rei Balduíno. Todas elas se tornaram um caminho perfeito para aqueles filhos mais novos, sem herança das famílias nobres. Como a cruzada alcançou o seu objetivo, era de se esperar que ela fosse a única, mas não foi bem assim. Em 1144, o estado de Edessa, um dos estados cruzados, foi invadido por um outro grupo de turcos seljúcidas, e o Papa Eugênio III, que tinha acabado de ser eleito, conclamou os cavaleiros cristãos a fazer uma nova cruzada para ajudar esse estado. Conrado III do Sacro Império e Luís VII da França foram os líderes dessa cruzada, e ela foi a primeira a ser comandada por monarcas. Também foi a primeira a ter uma mulher entre os líderes, a esposa de Luís, Leonor de Aquitânia, que era também uma duquesa soberana e dava ordens aos seus próprios vassalos. Como a Adriana contou no episódio sobre a Leonor, a campanha começou em 1147 e foi um verdadeiro fracasso, especialmente por causa da desorganização e da desconfiança mútua entre os franceses e os germânicos. Leonor até tentou direcionar as tropas para um objetivo estratégico, mas em vez disso os comandantes resolveram atacar Damasco e falharam. A Segunda Cruzada terminou em 1149 sem conquistar absolutamente nada. Longe dessa confusão toda, o Papa Eugênio autorizou que os cruzados, ao invés de viajar para a Terra Santa, pudessem ir ajudar a combater os mouros na Península Ibérica. Os templários já estavam instalados em Portugal, onde ajudaram Dom Afonso Henriques a consolidar o seu poder, o que levou à independência do país em 1139. Com a ordem do Papa, muitos cruzados foram para lá e ajudaram na conquista de Lisboa em outubro de 1147. Outros participaram do cerco de Tortosa, na Catalunha, onde os mouros também foram derrotados. Já os cavaleiros dos países germânicos e escandinavos não se sentiram muito atraídos, nem por uma causa, nem pela outra. Ao invés disso, eles resolveram começar a sua própria cruzada contra os pagãos eslavos da região do Mar Báltico. Houve várias campanhas até o final da Idade Média, mas elas só receberam a bênção papal em 1193. Então, só a partir daí podiam ser consideradas propriamente cruzadas. Todas essas divisões entre os cavaleiros ficaram bem evidentes não só para os cristãos, mas também para os muçulmanos do Oriente Médio. Um deles era Noradini, sultão de um território entre a Síria e o Iraque, que só esperou os membros da Segunda Cruzada irem embora para começar a atacar os estados cristãos da região. Em 1053 ele havia conquistado Damasco e unificado toda a Síria, o que forçou o rei de Jerusalém, Balduíno III,
a assinar um tratado de paz. Um dos militares a serviço de Nur ad-Din era um jovem curdo chamado Salah al-Din, conhecido no ocidente como Saladino. Como eu contei no episódio sobre ele, Saladino acabou fazendo carreira no Califado Fatimida, onde se tornou vizir em 1169 e começou a conquistar os territórios do seu antigo senhor. Logo depois, ele também começou a combater os Estados Cruzados e acabou se tornando o principal rival do Balduíno, o rei leproso, que não deixou barato e foi eficiente em defender o seu território. Foi só depois da morte de Balduíno, em 1185, que Saladino começou a derrotar os Estados Cruzados um a um. Em 1187, ele já dominava quase toda a região da Palestina e em setembro estava às portas de Jerusalém. Saladino até tentou negociar para que a cidade fosse entregue sem derramamento de sangue, mas isso não aconteceu e Jerusalém se rendeu em 2 de outubro, depois de 12 dias de cerco. O choque na Europa foi tão grande que se afirma que o Papa Urbano III teria morrido de desgosto ao receber a notícia. Seu sucessor Gregório VIII se apressou a publicar uma bula conclamando a cristandade a retomar a Cidade Santa. Nos meses seguintes, vários monarcas cristãos tomaram a cruz. O Sacro Imperador Frederico Barba Ruiva morreu afogado no caminho, mas os reis da França e da Inglaterra, Filipe II e Ricardo Coração de Leão, partiram juntos para a Terceira Cruzada, que começou em 1191. No episódio sobre Ricardo Coração de Leão, eu falei sobre a cruzada e todas as guerras de ego que fizeram Filipe voltar para a Europa com os seus homens. Então eu não vou me estender aqui muito sobre isso. O Ricardo continuou liderando as tropas e enfrentou o Saladino de igual para igual, recuperando várias cidades para os cruzados. Mas eles não conseguiram retomar Jerusalém de volta. No fim, em setembro de 1192, Ricardo resolveu assinar um acordo com Saladino para permitir que os peregrinos cristãos pudessem entrar na cidade. Então, voltou para casa. Em 1198, o Papa Inocêncio III convocou a Quarta Cruzada, que foi liderada por 2 cavaleiros franceses e um italiano. Eles assinaram um contrato com a República de Veneza para transportar os cruzados para a Terra Santa, mas muitos desses cavaleiros resolveram embarcar de outros portos. Sem os passageiros esperados, o Doge, o governador de Veneza, Enrico Dandolo, propôs ser compensado com parte do lucro das conquistas feitas, que começaram na Dalmácia, ali em frente a Veneza, com o cerco à cidade cristã de Zara, em maio de 1202. Essa perda de rumo com cristãos combatendo cristãos continuou quando o rei Filipe II da Suábia se juntou à cruzada e propôs que eles fossem para Constantinopla. Isso porque o imperador de Constantinopla tinha sido assassinado e o filho dele, Aleixo IV, que era cunhado de Filipe, queria o trono. Como Aleixo apoiava a cruzada, os outros comandantes o ajudaram a assumir o poder. A população ortodoxa grega acabou se revoltando e Aleixo também acabou assassinado. Para escapar da cidade, os cruzados atravessaram Constantinopla, pilhando as igrejas ortodoxas e matando 2.000 pessoas. Com o saque de Constantinopla em abril de 1204, acabou qualquer tentativa de continuar a cruzada. Esse fiasco poderia ter sido o fim das tentativas de recuperar Jerusalém, mas alguns eventos ocorridos nos anos seguintes mostraram que o povo ainda mantinha a fé. É o caso da chamada Cruzada das Crianças, que não foi nem uma cruzada, nem só formada por crianças. Muito do que se diz a respeito são lendas, mas elas parecem serem inspiradas em mais de um acontecimento real.
A base da história está na pregação de um menino alemão de 10 anos chamado Nicolau, que em 1212 afirmou que tinha tido uma visão divina. Ele dizia que só pessoas de alma pura, como as crianças, poderiam libertar Jerusalém e que o Mediterrâneo se abriria para que elas pudessem chegar do outro lado. Uma multidão resolveu seguir Nicolau dos Alpes até o porto de Gênova, onde o mar claramente não se abriu. Não se sabe ao certo o que aconteceu com todas elas. Alguns dizem que eles conseguiram atravessar para a África e acabaram sendo escravizados. Outros que eles simplesmente se dispersaram. Pouco tempo depois começou um movimento por uma quinta cruzada que teve início em 1217. Ao desembarcar na Terra Santa, os cruzados decidiram que precisavam controlar o Egito para chegar a Jerusalém. Então, eles atacaram o porto de Damieta, no delta do rio Nilo. O cerco começou em junho de 1218 e pouco depois o sultão Camil ofereceu para eles o reino de Jerusalém, se eles abandonassem o projeto. Parecia uma ótima oferta, só que acabou sendo recusada. Até o futuro São Francisco de Assis foi até lá negociar, mas não teve acordo. Os cruzados acabaram invadindo Damieta em novembro de 1219, mas não encontraram ninguém. Os exércitos de Camil tinham conseguido escapar para o sul. A disputa em torno da cidade continuou até 1221, quando os cruzados foram derrotados pelo sultão. Em troca da devolução da cidade, ele aceitou libertar os prisioneiros e devolver a relíquia da verdadeira cruz, que tinha sido capturada por Saladino. E foi isso. Os cruzados pegaram a relíquia e voltaram para as suas casas. Parece que o sultão Camil queria mesmo se livrar de Jerusalém, porque em 1229, durante a Sexta Cruzada, ele assinou um tratado de paz com o imperador Frederico II do Sacro Império, cedendo o controle da cidade e de boa parte da região. Tudo isso quase sem luta. Frederico tinha aceitado tomar a cruz para expiar os seus pecados depois de ter sido excomungado pelo Papa e partiu para a cruzada com um exército que não era grande, que foi diminuindo ao longo do caminho. Mas o que o imperador gostava mesmo não era de luta, e sim de diálogo. E o Camil tinha problemas de divisões internas dentro do seu império e viu vantagem no acordo. Frederico foi coroado rei de Jerusalém em 1230 e o Papa, ao invés de ficar contente, ficou furioso porque ele não combateu os muçulmanos e Frederico acabou sendo excomungado novamente. O imperador ficou receoso de perder o trono na Europa e acabou retornando, deixando Jerusalém. Sem o novo rei, Jerusalém acabou sendo recapturada de novo pelos muçulmanos em 1244. E no ano seguinte, o rei da França, Luís IX, em agradecimento por ter se recuperado de uma doença, jurou liderar a Sétima Cruzada. O rei, que foi canonizado como São Luís, acreditava que assim fazia a vontade de Deus e reuniu um exército enorme que embarcou em 1248 para tentar reconquistar Damieta de novo. A cidade foi tomada em junho do ano seguinte e logo depois o sultão Camil morreu. Os cruzados decidiram então avançar para o Cairo, mas demoraram muito e acabaram isolados em Damieta, com as linhas de suprimento interrompidas e sofrendo com fome e doença. São Luís recebeu o conselho de voltar para a França, mas não quis abandonar os seus soldados e foi capturado. Ele e outros nobres acabaram libertados depois do pagamento de resgates que incluíam a devolução de Damieta. Toda a negociação foi organizada pela mulher de Luís, Margarida de Provença, que acompanhava o marido e tinha acabado de ter um filho dele no meio disso tudo. Ainda houve mais duas cruzadas oficiais na década de 1270. A oitava cruzada também foi liderada por São Luís, só que em vez de ir para a Terra Santa, ele decidiu tomar Tunis.
Luís nem chegou a combater. Uma peste atingiu os cruzados e matou centenas de pessoas, incluindo o rei e um de seus filhos. Já a nona cruzada foi liderada pelo príncipe Eduardo, herdeiro da Inglaterra. Ele chegou a desembarcar na Terra Santa, onde os estados cruzados tinham se reduzido a uma faixa de terra entre Sidon e Acre. Mas quando estava para se preparar para marchar em direção a Jerusalém, ele recebeu a notícia de que o pai dele tinha morrido e ele resolveu voltar para a Inglaterra para ser coroado rei. Esse foi o fim melancólico das cruzadas oficiais, que não voltaram a acontecer nem com a queda de Acre, a última cidade nas mãos dos cruzados em 1291. Ainda houve outras propostas militares, mas nenhuma se concretizou, porque a Europa estava mudando. Primeiro, a França e a Inglaterra acabaram se envolvendo na Guerra dos 100 Anos. Depois, o continente foi devastado pela peste negra, que reduziu o poder feudal e também o dos papas. Até as ordens militares estavam enfraquecidas depois da queda dos Estados Cruzados. Em 1308, os hospitalários tomaram a ilha de Rhodes e se estabeleceram lá, sem se meter muito mais com a política europeia. Já os templários acabaram perseguidos na França, o que levou muitos deles à morte na fogueira, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, em 1314. Na sequência, a ordem foi dissolvida. As cruzadas que continuaram acontecendo foram ações localizadas, como as cruzadas bálticas, que eu comentei, ou a cruzada albigense. Uma série de campanhas entre 1209 e 1244 que buscaram erradicar a heresia cátara no sul da França. As cruzadas tiveram muita influência sobre a cultura europeia do último período da Idade Média. Como eu contei no episódio sobre os templários, elas levaram a uma evolução da arquitetura militar e também tiveram influência no surgimento do sistema bancário, com a criação das letras de crédito, o ancestral do cheque. Os bancos acabaram se tornando indispensáveis para financiar as ambições de reis e papas. Além disso, a necessidade de mandar suprimentos para os cruzados aumentou a demanda, tanto por produtos agrícolas quanto por manufaturas artesanais, o que ajudou no crescimento da burguesia como classe social. Para completar, a presença dos estados cruzados alimentou o comércio com o Oriente, o que enriqueceu os portos, sobretudo as cidades-estados italianas de Gênova e Veneza. A demanda por esses novos produtos que vinham da Ásia levou à criação de novas rotas comerciais que passavam por Constantinopla. Quando a cidade foi conquistada pelos muçulmanos, isso encorajou as grandes navegações. E vocês tinham ideia de todos esses efeitos das cruzadas? Eu não tinha, sinceramente, só fazendo o vídeo mesmo. Conte aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo e não se esqueçam de dar aquela força pra gente. Dá uma olhadinha se teu sininho tá ativado. Se não tá ativado, ativa ele para receber as notificações aqui no canal. Se inscreve no canal e para ajudar financeiramente, você pode assistir esse vídeo até o final, como você está fazendo, ou ainda mandar um Pix para nós, ou o que está passando aí no vídeo de vocês, ou então entrar pro clube do canal. O link tá aqui embaixo, tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.